O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro, meu filho. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Bom, acho que todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, nunca tenha lido lá o livro de Gênesis, você provavelmente já ouviu falar dessa história, não é possível, né? Mas como tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar dessa história, vou fazer um breve resumo aqui. Bom, Noé recebeu a incumbência, então, de anunciar à sua geração que ela seria simplesmente destruída. A sociedade estava completamente corrompida, sabe, promíscua, violenta, idólatra, enfim, aquela sociedade seria varrida da terra por meio de um dilúvio. E Noé, então, foi incumbido de anunciar isso à sua geração. E ele iniciou, então, a anunciar isso às pessoas. As pessoas, obviamente, não acreditaram, acharam que ele era um lunático, estava delirando, um teórico da conspiração, principalmente porque, paralelamente ao anúncio que ele passou a fazer, ele passou a construir também uma arca gigantesca, na qual as pessoas que desejassem se salvar deveriam entrar. Enfim, a gente já conhece a história, todo mundo duvidou de Noé, riu, ridicularizou, mas ao final, de fato, veio o dilúvio, varreu a terra inteira, morreu todo mundo, só se salvou Noé e sua família. É claro, há controvérsias em relação a isso, mas não vou entrar aqui no mérito dessa questão agora. Fato é, acredite você ou não nessa história, a conceba como uma metáfora, como algo literal, enfim, a questão é, essa história nos deixa algumas lições. E a primeira delas é a de que um apocalipse, meu amigo, não é nenhuma novidade na história da humanidade. Já aconteceu antes, vai acontecer na era cristã e continuará a acontecer sempre. O cosmos é cíclico. Tá? Ele se dissolve e se reconstrói ciclicamente. Eu sei que isso é uma questão para um outro vídeo, é um tema relativamente controverso, principalmente partindo de um cristão. Mas a questão é, então o apocalipse não é nenhuma novidade e sim, existe um apocalipse previsto dentro da nossa era cristã. E uma segunda lição muito importante que transcende até mesmo a própria história de Noé e vai para muitas outras, é a questão de que, meu amigo, a verdade nunca é percebida pela maioria das pessoas e muito menos aceita pela maioria das pessoas. Infelizmente, pode parecer algo elitista, mas apenas poucas pessoas a cada geração realmente têm uma compreensão mais profunda da verdade e são libertas por essa verdade. E aqui eu estou até certo ponto sendo fiel à minha tradição teológica. Eu nunca escondi de ninguém aqui no canal que eu sou um calvinista, então eu acredito sim em eleição incondicional, em graça irresistível, enfim, em outros aspectos. Essa é uma verdade incontestável, mesmo fora da cultura cristã. Se você pega a alegoria da caverna do Platão, por exemplo, uma única pessoa sai de dentro da caverna, percebe que o que eles estavam enxergando ali dentro eram sombras e quando ele volta para alertar as pessoas a respeito das sombras que elas estavam vendo, ele é tido como lunático, como teórico da conspiração, um cara que tinha enlouquecido, enfim, né, quase é morto ali por aquelas pessoas. Há também o filme Matrix para falar de algo dentro da nossa cultura pop mais recente, né? A maioria das pessoas ficava dentro da matriz, não tinha nem ideia da real condição delas e realmente só aquelas pessoas que eram eleitas e escolhidas, como foi o caso do Neo, né, o protagonista, conseguiam sair de dentro da matriz. Inclusive eu pretendo fazer em breve uma análise teológica aqui à luz da teologia calvinista desse filme Matrix, sei que vai ser extremamente interessante. Pois bem, como eu acabei de falar, meus amigos, há sim um apocalipse previsto dentro da era cristã, que nada mais é do que um colapso civilizacional, um evento catastrófico de guerras, de cataclismos, enfim. E quando eu faço análise do quadro atual de credulidade das pessoas, é impressionante a semelhança que eu encontro em todas essas situações que eu acabei de falar aqui. A maioria das pessoas permanece completamente ignorante, completamente alheia para a direção que as coisas estão tomando. Continuam achando que tudo isso é loucura, que isso é teoria da conspiração. Até certo ponto eu entendo essas pessoas, porque, por exemplo, até alguns anos atrás, ali no finalzinho da minha adolescência, eu achava muito dessas ideias também teoria da conspiração. Mas aí o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer aquilo que é indicado para todo mundo. Ao invés de ficar ouvindo o que a mídia diz, ao invés de ficar ouvindo o que a cultura pop diz, o que essas pessoas que chamam as outras de conspiracionistas dizem, eu fui analisar os fatos, fui enxergar e fui buscar conhecer os argumentos dessas pessoas. E, de fato, após um estudo, meu amigo, eu percebi que muita coisa não é teoria da conspiração. Então, até certo ponto eu entendo as pessoas ainda pensarem dessa maneira, porque eu também já pensei assim, mas é claro, nada que um bom estudo e uma busca pelos fatos não esclareça até certo ponto. Contudo, em 2020, nós somos presenteados por essa situação que nós estamos enfrentando agora, em decorrência dessa doença, enfim, todo esse caos político e econômico que está por trás de tudo isso, mas as pessoas ainda insistem em não enxergar. Então, 2020 foi o ano que eu pensei, cara, agora não é possível que as pessoas
não enxerguem o que está acontecendo. Não é possível, meu Deus do céu, que elas não enxerguem a manipulação política, o processo político por trás disso, o esquema econômico por trás disso, qual que é realmente a agenda que está por trás de tudo isso. Não é possível que agora as pessoas não despertem. Quando você pega, por exemplo, a fala de um Klaus Schwab, né, o diretor lá do Fórum Econômico Mundial, dizendo que realmente essa doença agora é uma oportunidade para um grande reset, né, o The Great Reset. O cara não apenas falou isso, ele escreveu um livro, meu Deus do céu, dizendo que agora é uma oportunidade para que nós reiniciemos a humanidade. Então você percebe que o que está por trás é muito mais profundo do que isso que está aparecendo, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar isso. Quando você vê esse mesmo Klaus Schwab, né, dizendo que não, agora é uma oportunidade para que nós evoluamos para a quarta evolução industrial, ele tem um livro sobre isso também, e dentre os objetivos dessa quarta revolução industrial está um transhumanismo que na verdade visa desumanizar o ser humano, visa na verdade desconstruir e destruir o que existe humano dentro de nós. It's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities. Então, quando você começa a ver esse tipo de discurso, quando você vê um regime totalitário, corrupto, ditatorial, sendo, erigido ao status de modelo de sociedade aqui para nós ocidentais, quando você vê países ocidentais como a Alemanha, França, Espanha, Itália e tantos outros criando toques de recolher para a população, obrigando todo mundo a usar a focinheira aí, reprimindo brutalmente os seus cidadãos que começam a despertar, a perceber o que está acontecendo por trás disso. Quando você vê aqui no Brasil, por exemplo, gente no meio de uma praça isolada sendo preso porque rompeu o isolamento social. Quando você começa a ver esse tipo de comportamento, né, de um Estado que está se tornando cada vez mais controlador das pessoas. Ora, teve, né, protótipo de ditador aqui no Brasil que em seus estados admitiu que estava monitorando as pessoas por meio do celular delas para saber se elas estavam cumprindo aí o isolamento social. Quando você vê a tecnologia avançando, e à medida que ela avança, ela se torna cada vez mais invasiva, cada vez mais controlando a nossa vida. Quando você vê, por exemplo, um objetivo de que você quebre a economia regional e as economias locais para que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes de auxílio do Estado, cada vez mais dependentes de um poder central. Enfim, quando você vai vendo todas essas coisas acontecendo num único ano, eu penso, não é possível que as pessoas agora não vão despertar, não vão abrir os seus olhos, vão de fato, pelo menos, ter algum interesse de investigar um pouco mais a fundo isso. Isso é o óbvio, isso é elementar, certo? É isso que todo mundo pensa, não é isso? Errado, meus amigos. Errado, absolutamente nada a ver. As pessoas continuam vivendo do mesmo jeito, achando que tudo é absolutamente normal, que não está acontecendo nada demais. E o pior, continuam chamando pessoas como eu de teóricos da conspiração, que tudo isso é um delírio, que tudo isso depois vai passar. Meus amigos, os caras estão dizendo que a gente tem que se adaptar ao novo normal, que as coisas não vão mais voltar ao normal. Tanta coisa que está sendo dita aí, então as pessoas simplesmente não acordaram ainda. E aí eu fico, meu Deus do céu, agora eu entendo porque na época de Noé tanta gente se lascou. Você sabe por que tanta gente se lascou? Porque simplesmente não tiveram o cuidado de tentar ao menos analisar se existia alguma razão naquilo que estava sendo dito, exatamente do modo como as pessoas estão fazendo agora. E o que é pior ainda, tem muito cristão, meu Deus, que está perdido, está completamente alienado nessa situação. E aí existem alguns motivos, óbvio. O primeiro motivo é que é um cara alienado mesmo, fora da realidade. Uma segunda possibilidade, principalmente entre os evangélicos, é esse equívoco de interpretação escatológica que é o pré-tribulacionismo. Deve ter muito evangélico aí, não, Duarte, nós não vamos passar por nada dessas coisas. Primeiro nós seremos arrebatados. Meu amigo, esqueça essas coisas. Nós já estamos passando por essas coisas.
Então o pré-tribulacionismo é um equívoco. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre isso. Aí os meus companheiros pós-tribulacionistas, né, que pelo menos interpretam escatologicamente de forma correta essa situação, eu fico pensando que talvez eles estejam presos a um literalismo bizarro. Muitos deles devem estar esperando aparecer um cara dizendo: olha, eu sou o anticristo agora, vou obrigá-los a adorar a besta, a colocar a marca na testa. Pelo amor de Deus, meus amigos, despertem, sabe? Não é assim que as coisas vão acontecer, mas é impressionante como o pessoal simplesmente não aprendeu nada com a história do barquinho. E aí, diante dessa situação toda, meus amigos, sabe o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Eu não posso, até sendo fiel novamente à minha tradição teológica, não compete a mim fazer nada aqui, além de anunciar. Quer continuar achando que é teoria da conspiração, meu filho? Vá em frente, boa sorte. Agora, para não dizer que eu estou sendo completamente omisso, um cara que nunca, né? As pessoas dizem: você fala muito de espiritualidade, mas nunca dá direções. Meu amigo, é porque dentro da minha crença teológica eu não preciso ficar dando direção para ninguém aqui. O próprio Espírito Santo é que vai conduzir, o próprio Espírito Santo é que vai guiar. Mas para não dizerem que eu sou um cara completamente omisso, tô tocando foda-se para todo mundo, então peraí. Vou fazer o seguinte, tá? Você vai pegar aí a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa. Se não tiver também não é problema, porque hoje em dia existe Bíblia online aí, se você não tiver. E você vai abrir a sua Bíblia, mais ou menos ali no finalzinho do terceiro quarto dela, você vai encontrar um evangelho chamado Evangelho de João, ou Evangelho segundo escreveu João, ou Evangelho de São João, não interessa como é que você vai chamar o livro. E aí, meu filho, você vai ler um capítulo por dia. A partir do dia que você assistir esse vídeo aqui, você vai ler um capítulo por dia que seja. Tá? Um único. Mas é claro, você não vai fazer uma leitura mecânica, você vai tentar entender o que você está lendo, né, meu filho? Quando no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Meu amigo, quem é esse verbo? O que está sendo dito aqui? Você vai fazer isso, tá? Um capítulo por dia, meu amigo. Agora, se você, meu filho, não puder tirar 10 minutos do teu dia para ler e eu estou dizendo aqui, seja você ateu, seja você católico, evangélico, protestante, agnóstico, seja você o que for, meu filho. Se tu não consegue tirar 10 minutos do teu dia para algo que pode, ser fundamental na tua vida, então segue tua vida, segue teu caminho. Tudo isso aqui é teoria da conspiração mesmo, sabe? Toca o barco. Duarte, eu li, não senti nada. Meu filho, segue também a tua vida, toca o barco. Agora, Duarte, realmente eu li, me senti impactado. Fica tranquilo. O teu caminho, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que seguir, naturalmente vai ser revelado a você. Agora, o que não dá é para que, diante de tudo isso que está acontecendo, as pessoas simplesmente acharem que absolutamente nada vai acontecer, que tudo é normal. Meu amigo, eu só posso dizer uma coisa: se você realmente pensa isso, esquece. Segue, você realmente, quem não conseguir enxergar agora nesse ano, diante de tudo que está iniciando, diante de tudo que está ficando cada vez mais explícito, porque até um tempo atrás tudo ainda era meio velado, agora as coisas estão ficando explícitas, os caras estão falando de forma aberta, eles só mudaram o nome. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Então, se você não entendeu ainda, meu filho, esquece. Você não vai entender. Se você continua achando que um cara como eu é um conspiracionista, um cara que viaja, né, um cara que delira, então, meu amigo, eu só tenho uma coisa para desejar para você. Eu espero que você saiba nadar. Aliás, eu espero que você saiba nadar muito bem.